Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Português com Eduardo Moura. E hoje vamos fazer o último vídeo, a última aula sobre o uso da vírgula. Se você chegou, de repente, a este conteúdo, eu te informo que é muito importante que você volte aos dois outros vídeos em que a gente conversa sobre o uso das vírgulas. Tem a parte 1 e tem a parte 2. Eu recomendo que você faça essas aulas, assista a esses dois vídeos e depois volte aqui para fazer estes exercícios, ok? Eu vou deixar já bem tranquilinho o seu caminho, eu vou colocar o link das duas aulas de vírgula no campo de descrição desse conteúdo, que aí fica muito mais fácil de você acompanhar. Como fica muito mais fácil também se você der aquela moral aqui para o nosso canal. Vamos botar na tela, ó. Então, ó, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, que é muito importante para o nosso conteúdo. É de uma forma gratuita que você nos ajuda também para que o YouTube ele divulgue o nosso conteúdo e a gente consiga fazer outras divulgações para vocês aí de material totalmente gratuita, ok? Então, estou aguardando vocês aqui, dar aquela moral, 0800, colocar esse dedo aí para dar o like, se inscrever aqui com a gente. Sem esquecer também as redes sociais. Nossa fanpage, Facebook, que é o Português com o Eduardo Moura, e no Instagram, @prof.eduardo_moura, ok? Vamos botar, então, esse material na tela. Lembrando, gente, que depois eu vou colocar também, além dos links, uma chave Pix para quem quiser receber esse material bem explicativo do uso da vírgula, com os exercícios por um preço simbólico. Eu mando para você em PDF por apenas R$2. Aí vai ter a chave Pix para você mandar o seu comprovante e eu te envio esse PDF. É um preço simbólico apenas para contribuir aqui, para manter esse espaço. Ok? Vamos, então, conversar sobre a parte 3. Vamos fazer os exercícios. Vamos colocar aqui na tela, questão número 1, coloque a vírgula de acordo com o sentido da frase. Dá aquele pause esperto aí, tenta fazer. Foi? Bom, lembrando, mais uma vez, que esse conteúdo é sobre o uso de vírgulas, tá bom? Então, aqui o nosso objetivo não é muito classificação de orações, que é um assunto muito importante, especialmente para quem trabalha com vírgulas, tá bom? Mas eu vou dar uma pincelada bem rápida com vocês, mas a gente vai focar mesmo no uso da vírgula. Letra A. Minha viagem para a Europa terá como destino França, Suíça, Itália, Portugal e Espanha. Vocês percebem que está muito corrido, não é? Então, a gente tem que colocar as vírgulas para quê? Para listar, para enumerar esses países aí da viagem. Então, como é que fica a vírgula? Minha viagem para a Europa terá como destino França, vírgula, Suíça, vírgula, Itália, vírgula, Portugal e Espanha. Lembrando que entre o penúltimo item, aqui, ó, entre o penúltimo item e o último item, eu dou prioridade para o conectivo aditivo e, ok? Não para a vírgula. Embora, como a gente disse, né, na aula, não pode se considerar um erro. Porém, a norma culta, vírgula, 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 entre penúltimo e último, o e. E é assim que você deve fazer na sua redação. Como você percebe, a gente usou a vírgula aí porque se trata de uma lista, né, de termos de enumeração que tem a mesma função sintática, ok? Vamos para a letra B? Vamos para a letra B. Renata terá que acordar, tomar café, tomar banho, ir à escola, voltar para casa e fazer seu dever de casa ainda hoje. Então, quem colocou a vírgula nos seguintes momentos? Ó, Renata terá que acordar, vírgula, tomar café, vírgula, tomar banho, vírgula, ir à escola, vírgula, voltar para casa e, aqui a gente não põe a vírgula, e fazer seu dever de casa ainda hoje. Muito parecido com o que a gente fez anteriormente, na verdade ele é igual, está enumerando uma série
de ações que a Renata terá que fazer, o sujeito da frase, e aí, portanto, a gente usa a vírgula para separar cada um desses elementos. Você percebe que cada um desses elementos ele tem a mesma importância. Acordar tem a mesma importância que tomar café, que tomar banho, que ir à escola, que voltar para casa, que fazer o seu dever de casa. Então, quando eles têm a mesma importância, eles têm a mesma função sintática, ok? Portanto, a gente usou para enumerar as vírgulas. Se você colocou as vírgulas de acordo com como eu coloquei aí, parabéns. Vamos para mais 2 casos, 3 casos. Estão aí na tela, dá aquele print, pausa e vamos resolver. Joana, entre agora. Bom, muita gente faz confusão nesse caso, tá, gente? Por que ocorre uma confusãozinha aí nesse caso? Porque a gente sabe que, na regra, o sujeito não se separa do predicado com vírgula e nem o verbo se separa do objeto com a vírgula. Porém, em alguns casos, nos casos de chamamento, que nós denominamos como vocativo, nós não temos sujeito. E aí, o vocativo, ele obrigatoriamente precisa ser separado por vírgula, ok? Então, para quem colocou Joana, vírgula, entre agora. Vocativo está no início da frase. Quem é o vocativo? É a Joana. Ela está sendo chamada para entrar agora. Então, tem que separar esse termo com vírgula. E aí, a vírgula entra depois do nome, já que Joana está no início da frase. Ok? Vamos para a letra D. Cumpram toda a tarefa imediatamente, vírgula, Paulo e Samira. Gente, esse caso é bem parecido com o anterior, porque também está ocorrendo o quê? Um chamamento. Quem estão sendo chamados? Paulo e Samira. Também são o vocativo dessa frase. Também a gente está usando a vírgula por conta do vocativo. Qual é a diferença do caso da letra C para a letra D? Paulo e Samira estão no final da frase. Então, a vírgula ela vai ocorrer antes do primeiro vocativo. Lembrando que quando vem no início, como foi no caso da Joana, ela ocorre depois. Parabéns aí se você acertou. Letra E. São Paulo, conhecido por seus arranha-céus, tem muitos pontos turísticos. Bom, para quem colocou a vírgula depois de São Paulo e depois de arranha-céus, está correto. E por que nós usamos a vírgula aí? Porque nós estamos explicando, né? Nós estamos dando uma informação acessória, né? São Paulo, que conhecida pelos seus arranha-céus. É um comentário. Se você reparar, se você tirar esse trecho aí que eu acabei de pintar, ele não vai fazer muita informação, vai fazer muita diferença na frase não ter essa informação. Ó, corta aqui rapidamente e vamos ler sem essa parte. Ó. São Paulo tem muitos pontos turísticos. Você entenderia a informação com a maior tranquilidade. Porém, o autor da frase, quem escreve a frase, enfim, quem está falando, ele pode colocar uma informação acessória. Né? E aí ele quis colocar que São Paulo também é conhecido por seus arranha-céus. E aí essa informação acessória, que é uma informação explicativa, ela vem separada por vírgulas, ok? Mais 2 casos na tela, dá aquela printada básica, tenta resolver e vamos juntos. Foi? Vamos lá, que é ligeiro. Pausa logo aí, tenta fazer. Bom, descobrimos que Manuela, filha de Maria e João, trancou a sua matrícula. A mesma coisa, gente. Temos aqui uma informação acessória. E onde está essa informação acessória? Que a Manuela é a filha de Jordão, e Maria. Eu falei João, mas é Maria e Jordão. Veja, se nós cortarmos esta informação aqui acessória, você conseguiria entender a informação. Olha só, descobrimos que Manuela, a filha de Maria... Perdão, de novo, ó. Descobrimos que Manuela trancou sua matrícula. Veja, tirando essa parte, você consegue entender a informação. Porém, o autor da frase, ele quis trazer a informação que a Manuela, ela é filha de Maria e de Jordão. E essa informação acessória, ela deve obrigatoriamente vir separada por vírgula. Então, a vírgula vem depois do Manuela e depois
do Jordão. Letra G. Podemos entrar? Sim, sintam-se à vontade. A vírgula aqui vem depois do sim, ok? Lembram que quando nós falamos de perguntas afirmativas, aliás, perguntas que exijam uma resposta afirmativa ou negativa ou de dúvida, você coloca depois desses termos que vão expressar esses sentidos que eu acabei de falar, afirmação, negação e dúvida, uma vírgula. O sim, ele é o quê? É uma palavra que expressa o quê? Certeza. Né? Então, você coloca a vírgula aí na resposta depois do sim. Sim, sintam-se à vontade. Ok? Então, tá aí, portanto, o uso da vírgula. Vamos lá para mais 3 casos aí. Tentem fazer, dá pause e manda a ver. Letra H. Você irá ao nosso encontro semanal? Talvez. Ainda vou pensar. Então, aqui nós temos uma palavra, o talvez, que expressa o quê? Ele expressa dúvida, né? Então, palavra com sentimento de dúvida em resposta, a gente coloca uma vírgula depois deste termo. Talvez, ainda vou pensar. Ok? Então, a vírgula aí vem entre o talvez e o ainda. Gostamos de praia, eles de montanha. Nesse caso, nós temos 2 usos de vírgula. Vou te explicar o primeiro caso, ok? Gostamos de praia. Quem gosta de praia, gente? Nós, né? Temos um sujeito aqui oculto. Porém, por conta da desinência verbal, que é aí o final moso, do gostamos, a gente consegue saber que nós estamos falando de nós. Mas na segunda parte aí dessa frase, na segunda oração, nós temos um outro sujeito, que aí muda, não é? Que são o eles. Né? Eles gostam de montanha. Não é? Então, a primeira vírgula ela vai entrar entre praia e eles para quê? Para separar os sujeitos da frase. No primeiro é o sujeito oculto nós, e na segunda, deixa eu melhorar isso. Na primeira, o sujeito oculto nós, e na segunda, o sujeito eles. Porém, eu tenho que usar mais uma vírgula por conta de um outro motivo. Lembra que nós falamos que fica, principalmente na escrita, não fica legal você escrever gostamos de praia, eles gostam de montanha? Não é erro, mas não fica agradável a leitura. Então, para você não repetir a palavra, aliás, o verbo gostar, para você não ficar falando gostar toda hora, a gente coloca uma vírgula aqui entre o eles e o de. Essa vírgula já vai remeter ao quê? Ao verbo gostar. E aí, para quem lê, ele já vai entender que gostamos de praia e eles o quê? Essa vírgula representa o gostam. Eles gostam de montanha. Gostamos de praia, eles de montanha. Ok? Chamamos essa vírgula de vírgula vicária. Ok? Por quê? Porque ela está representando uma palavra que já foi citada anteriormente, ok? Uma vírgula que tem um sentido elíptico. Ela não está aí claramente expressando o verbo de forma escrita, mas você consegue entender que se trata de um verbo citado anteriormente. Ok? Vamos para a próxima. João prefere restaurantes, Jaqueline lanchonetes. Gente, muito parecido com o caso anterior. Né? Nós temos 2 sujeitos diferentes. No primeiro caso, o João, que prefere restaurantes, e no segundo caso, a dona Jaqueline, que prefere o quê? Lanchonetes. João é mais chique que Jaqueline. Brincadeiras à parte. Primeiramente, a gente vai separar aqui as orações, porque temos sujeitos diferentes. Né? No primeiro, nós temos o João, e no segundo caso, nós temos aí a Jaqueline como sujeito. Ambos são sujeitos simples, ok? A diferença é essa no termo anterior, mas são sujeitos diferentes, então a gente quebra ali com a vírgula. Porém, reparem que a gente quer dizer que a Jaqueline também prefere, mas ela prefere outra coisa, ela prefere lanchonetes. Então a gente repete a vírgula aqui entre os Jaquelines e lanchonetes, lembrando que essa vírgula está remetendo ao verbo preferir.
que Jaqueline prefere lanchonetes, mas eu não vou ficar repetindo toda hora. Então, fica João prefere restaurantes, vírgula, Jaqueline, vírgula, lanchonete. Deixa eu só acertar esta vírgula aqui, que aí você vai ver melhor aí na sua casa, ok? Pronto, tá? E aí está se referindo aqui ao prefere. Vamos para a letra K e para a letra L. Dá o print aí, tenta fazer. Fazer porque não ficou bom. Bom, na letra K, gente, o mau comportamento da turma, de forma alguma, será admitido. Vocês reparem que nós temos aqui, gente, um termo intercalado que ele é fundamental para essa frase, ok? De forma alguma. E essa intercalação de informação precisa ser separada da vírgula, com vírgula, tá? Então, vamos lá. Ó, o mau comportamento da turma, de forma alguma, será admitido. Até porque, se a gente não isolar isso aqui por vírgula, gente, vai ficar muito corrido, né? E essa informação, diferente do termo explicativo, ela é fundamental. Porque se a gente cortasse, ó, o mau comportamento da turma será admitido. Não, não será. De forma alguma. Ele está frisando, né? Ele está ali intercalando uma informação importantíssima. Então, essa intercalação tem que vir com vírgulas, ok? Informação aí fundamental. Essa não é acessória, tá? Essa é fundamental. Bom, se você faltar, será descontado. Dá uma pausa aí para tentar fazer, porque agora vem as orações aí, adverbiais, adjetivas, e aí requer um pouquinho mais da sua atenção. Vamos lá? Tentem logo essas duas. Vamos para as primeiras. Quando nós temos uma oração, a gente tem que dar uma olhadinha, porque a gente tem que dividir por verbos. A gente já reparou aí que nós temos dois verbos. Né? O primeiro é o verbo faltar, e o segundo eu vou pintar de outra cor. É o será descontado, que é uma locução verbal. Então, a gente tem que entender onde acaba o sentido de cada parte aí dessas orações para a gente poder separá-las com vírgula. Ó. Se você faltar, já tem um sentido, será descontado, tem outro sentido. Então, é aqui que eu vou colocar a vírgula, ok? Se você faltar, primeira informação, vírgula, será descontado, segunda informação, ok? Para quem está estudando oração, vou dar um plus aqui, ok? Essa primeira oração tem a conjunção se, que é uma conjunção condicional. Então, a primeira parte, oração subordinada adverbial condicional, ok? E a segunda parte seria a oração principal. Toda oração subordinada precisa de uma oração principal. Vamos para o próximo. Assim que a chuva passar, sairemos. Vamos separar os benditos dos verbos. Né? Passar, primeiro verbo, e qual é o segundo? Sairemos, não é? Onde termina o sentido de cada oração. Assim que a chuva passar, sairemos, né? Então, assim que a chuva passar tem um sentido, sairemos vem com outro sentido. Então, para eu dividir essas orações, eu coloco uma vírgula assim, aqui, tá? Entre o passar e o sairemos. Assim que a chuva passar, sairemos. Fica até mais agradável de você ler, não é mesmo? E para quem está estudando, aquele plus, né? Nessa primeira oração aqui, a gente tem o assim, que remete a tempo. Então, temos uma oração subordinada adverbial temporal. E o sairemos é a oração principal. Foi? Vamos para a letra N, e a letra O e a letra P. Vamos lá, dá pausa e tenta fazer. As casas que ficam na praia são mais caras. Bom, nesse caso aqui, gente, é um uso facultativo de vírgula. Vou te explicar o que é facultativo. Facultativo é igual a opcional. Você pode usar a vírgula como não pode usar a vírgula. Porém, se você optar por não usar a vírgula, o sentido muda completamente, ok? Então, tem um sentido com vírgula
e tem um outro sentido com vírgula. Por que tem essa diferença? Porque nós estamos trabalhando aqui, gente, com a oração adjetiva, oração subordinada adjetiva. E o que torna uma oração subordinada adjetiva? O pronome relativo. Nós temos aqui, gente, o pronome relativo que. Como eu descubro que ele é um pronome relativo? O que ele é um pronome relativo quando ele se referir a um termo anterior. Vamos checar se esse que está se referindo a um termo anterior. As casas que ficam na praia são mais caras. Percebam que esse que está tem uma referência direta com as casas. Então, ele é um pronome relativo, ok? Então, ele é um PR, ele é um pronome relativo. Então, para o mesmo caso de cima, para o mesmo caso de baixo, aqui também é um pronome relativo, porque as frases são iguais. No caso do que ali, se você trocar por as quais, ok? Se você coloca as quais, ele também te garante ser um pronome relativo. Ó. As casas, as quais ficam na praia, são mais caras. Que pode ser substituído por as quais, pronome relativo. Porém, o que acontece se eu utilizar a vírgula aqui, que vai determinar que essa oração é explicativa, porque pronome relativo cujo a parte ali que está esclarecendo se encontra em vírgulas, com vírgulas, ele será explicativo. E sem vírgula, ele é considerado restritivo. No primeiro caso, ele está se referindo, explicando que está falando de algumas casas, não todas, mas que se encontram na praia, são as mais caras. Na segunda, ele está falando que as casas que ficam na praia, ele está restringindo, né? Ele está limitando ali a informação. Então, no primeiro, ele está falando de algumas casas que ficam nas praias. No segundo, não. Ele está restringindo. As casas que ficam na praia, todas elas são mais caras. Ok? Então, portanto, aí na letra N, você pode até não usar a vírgula, porém, vai mudar o sentido. No primeiro, aqui é uma explicação e no segundo é uma restrição. Ele, quando tira a vírgula, ele restringe, não é? E quando ele põe as vírgulas, ele amplia, dando ali uma informação a mais. Ok? Vamos para a letra O. Certamente iremos mais cedo para a aula. Dá um pause aí e tenta fazer. O, P e Q. Foi? Bom, aqui, gente, nós temos um advérbio, não é? Certamente. E aí, quando a gente tem um advérbio logo no início da frase, a gente tem que checar se ele está deslocado. Vamos ler se esse certamente ele fosse para o final aqui da frase, se ia rolar. Ó, iremos mais cedo para a aula, certamente. Opa, daria sentido. Então, quando o advérbio está na frente, ali, se você troca da check, ele está deslocado. Então, ele pode ou não vir com vírgula. Se você voltar na aula número 2, eu explico isso para você. Eu vou utilizar a vírgula. Por quê? O adjunto adverbial, que é o caso aí de afirmação, quando ele é curto, ó, certamente tem uma palavra, ele é curtinho. Então, você pode ou não utilizar a vírgula, ok? Quando ele é longo, aí você obrigatoriamente tem que usar. Uma palavra sempre é curto, ok? Aí tem a polêmica, gente, do que é curto do que é longo, porque a gramática não deixa claro qual é o número para considerar curto e longo. Tem professores que trabalham de 4 para cima ou acima de 4 como longo. Já vi banca considerar com 3 como longo. É muito polêmico, ok? Eu trabalho acima de 4, tá? Foi assim que eu aprendi, mas é uma situação polêmica e você não pode dizer que é erro, porque essa questão de gramáticos, eu vejo até alguns colegas de língua portuguesa que têm um certo receio de criticar isso, mas eu acho isso um problema sério para quem estuda, né? Você não ser claro com os alunos o que é curto, o que é longo,
né? Eu acho de verdade que isso é um problema para quem está estudando, mas, enfim, essa é a nossa língua portuguesa, que tem alguns momentos também que ela não beira a perfeição. Esse, para mim, é um dos momentos, ok? Vamos para o próximo. Ó. Amanhã cedo trago toda a roupa suja para lavar. Tem um termo aqui que refere-se a tempo, né? Vamos ver se colocar lá no finalzinho, ele vai dar check. Ó. Amanhã cedo... Não, lá no finalzinho. Ó. Trago toda a roupa suja para lavar. Amanhã cedo. Opa, deu check. Então, gente, se cabe lá no final, é porque ele está deslocado. Temos duas palavras aqui, ó. Temos duas palavras. Também dá para considerar como curto. Eu prefiro sempre usar em textos de redação, em textos que eu redijo, eu sempre procuro usar em todos, curto ou longo. O problema é se você for fazer uma prova de múltipla escolha e pedir certo ou errado. Porque se um adjunto adverbial deslocado curto estiver sem vírgula, você não pode considerar como erro. Ok? Agora vamos para a letra Q. Naquela manhã fria e nebulosa de inverno, pusemos o pé na estrada. Ó, temos um termo grandão aqui, não é? E vamos ver se dá para colocar ele aqui no final. Ó, vamos ler com ele no final. Pusemos o pé na estrada naquela manhã fria e nebulosa de inverno. Dá certinho, né? Check. Porém, aqui, gente, incontestável, né? Naquela uma manhã, duas, fria, 3, E, 4, nebulosa, 5, D, 6, inverno, 7. Tem palavra dar com rodo aqui. Então, esse aqui não é facultativo. Esse aqui é longo. Esse aqui não dá nem para discutir que é longo. Põe a danada da vírgula aqui, que vai dar bom. Ok? Então, nesse caso, a vírgula deve ser usada. Bom, vamos agora fazer 5 questões de concurso que trabalhou o uso da vírgula, questões recentes, de bancas aí renomadas, algumas eu precisei adaptar para vocês, ok? Número 1, questão da FGV, usada no IBGE esse ano, hein? Abre aspas, ele não compareceu à reunião, ou seja, não apresentou a sua defesa. A vírgula empregada após a expressão ou seja, pessoal, ele quer aqui a vírgula. Indica o quê? Letra A, enumeração de ideias. Letra B, oração subordinada causal. Letra C, um adjunto adverbial deslocado. Ou letra D, um termo explicativo. Dá pause aí e tenta fazer. Bom, gente, primeiramente, para quem não está adaptado a fazer questão múltipla escolha, já vou te dizer de cara, nem sempre você vai saber a resposta certa. Porém, com muito estudo, com muita dedicação, você vai conseguir, em alguns momentos, mesmo sem saber a resposta correta, trabalhar por eliminação. E dá bom. E dá bom, porque às vezes você não sabe a certa, mas sabe o que está errado. E quando você sabe que está errado, por eliminação, você consegue acertar. Vamos ver aí as alternativas para ver se a gente consegue trabalhar dessa forma. Letra A. É uma enumeração de ideias? Gente, enumeração é o quê? É lista, não é? É uma lista. Você está citando termos com a mesma função sintática. Está enumerando alguma coisa ali? Está listando alguma coisa ali? Não, gente. Você não dá nem para pensar em marcar essa alternativa. Então, a letra A está fora. Letra B. Uma oração subordinada causal. Gente, ó, aqui nessa questão, ou seja, ele está numa frase que tem apenas um verbo. Então, não pode ter oração subordinada, porque para ter uma oração subordinada, teria que ter duas orações. E para ter duas orações, você precisa, no mínimo, de 2 verbos. Então, gente, não tem oração subordinada ali, ok? Então, você o quê? Você corta. Não pode ser oração subordinada, tampouco causal, ok? Então, essa vírgula no ou seja não é de oração subordinada. Gente, um adjunto adverbial deslocado, acabamos de fazer agora. Primeiro, gente, ou seja, não tem função adverbial. Não tem. Mas se você não lembrar, o que você pode fazer? Não apresentou a sua defesa, ou seja? Não, esquisito, né? É você colocar ou seja aqui no final. Vou fazer de novo, ó.
Não apresentou a sua defesa, ou seja, não, gente, está esquisito. Não é adjunto adverbial, não está deslocado. Então, você corta. Sobrou o quê, gente? A letra D, que é o nosso gabarito. É um termo explicativo. Gente, ou seja, está ali num papel de quê? De concluir uma informação. E essa conclusão também pode trazer um sentido de explicação, pelo menos nessa questão aí, ok? Porque a gente não está aí trabalhando o tipo da oração. A gente está trabalhando a função dela. E ela teve uma função de explicação. Portanto, o gabarito é a nossa letra D. Parabéns aí se você acertou. Número 2, gente, é um texto da FGV, também 2026, de um texto muito conhecido de Carlos Drummond de Andrade, que é Quadrilha, ok? Eu já conheço esse texto desde a minha adolescência, porque é um texto muito utilizado nas escolas de ensino médio. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Pausa. Repara que ele não utilizou vírgula, mas você lembra que poeticamente a gente pode se livrar da vírgula para poder dar um ritmo diferente no texto. Não é erro, embora não seja recomendado, ok? Mas está certinho aí, o Drummond não está errado. João foi para os Estados Unidos, aí ele utilizou a vírgula, Teresa para o convento, vírgula, Raimundo morreu de desastre, vírgula, Maria ficou para a tia, vírgula, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha nem entrado na história. Bom, gente, vocês percebam aí que é uma grande fofoca amorosa que pouco serviu aí para alguém, né? E aí o que pede a questão? No poema Quadrilha, a supressão deliberada da vírgula, que normalmente antecederia as orações adjetivas explicativas, em desacordo com a norma escrita, contribui para... Primeira coisa, gente, tem gente aqui que não deve saber o que é supressão. Supressão é a retirada, tá? Então, ele quer saber por que tirou as vírgulas aqui, ó, desse primeiro parágrafo, ó. Só um minutinho, gente, por favor. Ó, Dilma, me engasguei comigo mesmo. Vamos lá. João amava Teresa, vírgula, que amava Raimundo, vírgula, que amava Maria, vírgula, que amava Joaquim, que amava Lili, vírgula, que não amava ninguém. O recomendado seria colocar vírgula. O Drummond, poeticamente, não colocou. Só que a banca FGV quer saber por que ele não colocou. Qual foi o sentido dele não colocar, dele suprimir, dele retirar essas vírgulas. Então, eu vou ler aqui as alternativas, você vai pausar e vai tentar resolver. Letra A, caracterizar erro gramatical com finalidade coloquial. Letra B, indicar restrição do sentido dos nomes de cada personagem. Letra C, criar efeito de ligação contínua entre os personagens como uma quadrilha. Letra D, eliminar o papel sintático do pronome relativo na organização do período. Tentem aí A, B, C ou D. Foi? Vamos fazer por eliminação, que de repente a gente consegue acertar a resposta correta. Letra A, caracterizar erro gramatical com finalidade coloquial. Gente, vamos pensar aqui, ó. Finalidade coloquial é finalidade do dia a dia, né? Da linguagem do dia a dia. É a linguagem não formal. Mas vocês acham que o Drummond estava preocupado em caracterizar erro gramatical? Não, né, gente? Tem nada a ver com isso, né? Ele usou aquilo para dar um ritmo mais acelerado, né? Lembrando que o título, que é quadrilha. Quadrilha não é um ritmo acelerado, um par com o outro, vai, vem, vem, vai. Foi isso que ele quis fazer. Então, a letra A está fora. Letra B, indicar restrição. Restrição, gente? Não, ele não quis restringir nada ali. Ele só quis dizer que um amava o outro, que amava o outro, que amava o outro, ninguém amava ninguém, e no final a maioria se deu mole, não é? Então, tem nada de indicação de restrição. Letra C, criar efeito de ligação, ó, um ama o outro, ó. Volta lá no texto, ó. João ama quem? Teresa. Que ama quem? Raimundo. Que ama quem? A Maria. Vou até ligar, ó. João ama Teresa, Teresa ama Raimundo, Raimundo ama Maria, Maria ama Joaquim,
Joaquim ama a Lili, que é uma infeliz, né? Brincadeiras à parte, gente, que não amava ninguém. Tá certo. Então também tem obrigação Lili de amar ninguém, né? A única Lili que eu conheço é a Lili, filha do Didi, a princesa Lili. Né? Não sei quem é da minha época vai entender, né? Mas, enfim, deixa pra lá. Ele está criando o quê, gente? Uma ligação, como é na quadrilha, né? Um dança com um, que dança com o outro, que troca de par, que vem e volta. É essa a função poética que o Drummond quis fazer. Então, vejam vocês que mais que uma questão de vírgula, também cabia uma análise interpretativa. Portanto, nosso gabarito é a letra C, criar efeito de ligação contínua entre os personagens como uma quadrilha. Vamos só ler a letra D direitinho, ó. Eliminar o papel sintático do pronome relativo? Não. O pronome relativo ali continua com a sua função, ó. Olha aqui, ó. Esse que aqui, ó, por exemplo, ele está se referindo a quem? Só pintar aqui de novo, ó. A Tereza, não é? Eita, peraí. Isso, ele está se referindo a Tereza. Esse que aqui está se referindo a quem? Ao Raimundo. Esse que aqui está se referindo a quem? A Maria. Então, ele tem um pronome relativo com função ali, não está eliminando porcaria nenhuma. Então, a resposta certa, mais uma vez, como eu disse, letra C. Vamos para a próxima? Vamos para a questão de número 3. Uma questão da AOCP, ok? O uso da vírgula do trecho, abre aspas, numa tarde chuvosa de verão escaldante, tocou o telefone na carceragem do 8. Ele quer saber por que usou a vírgula. Qual vírgula, gente? Só tem uma, então só pode ser essa vírgula aqui que eu pintei. E ele quer saber por que utilizou essa vírgula, tá? A vírgula está aqui nessa parte aqui sublinhada. Letra A, ela é necessária porque desloca a adjunta adverbial longo. Letra B, ela é opcional. Opcional é mesmo que facultativo, tá, gente? Pois não se altera o sentido. Letra C, ela é incorreta porque separa o sujeito do predicado. Letra D, ela é necessária, pois desloca a oração adverbial. Pausa e tenta fazer. Bom, gente, primeiramente, eu adaptei essa questão e no final vou explicar porque eu adaptei. Vamos verificar, primeiramente, que esse trecho que está sublinhado, numa tarde chuvosa de verão escaldante, ele tem um sentido temporal. Então, há uma chance dele ser uma adjunta adverbial deslocado. Como eu faço para checar se ele é um adjunto adverbial deslocado? Lembra que eu expliquei na questão anterior de colocar vírgulas e também na aula do número 2? Eu transformo ele como um trecho de final da frase. Então, vamos ler a partir daqui. Ó. Tocou o telefone na carceragem do 8, numa tarde chuvosa de verão escaldante. Vou repetir. Tocou o telefone na carceragem do 8, numa tarde chuvosa de verão escaldante. Check, não é, gente? Ele funciona você colocando ele no final. Então, estamos diante de quê? De um adjunto adverbial com sentido de tempo que está deslocado. E aí, lembra da regra que eu citei? Se ele for curto, pode ter vírgula ou pode não ter vírgula. Se ele for longo, ele obrigatoriamente vai ter vírgula. Vamos contar no trecho sublinhado quantas palavras nós temos. Uma, numa, tarde 2, chuvosa 3, D 4, verão 5 e escaldante 6. Portanto, gente, a gente está diante de um caso que você tem que usar vírgula. É obrigatório o uso dessa vírgula. Então, vamos lá. Ó, letra A, é necessário? É necessário. Então, essa daqui eu não posso eliminar. É opcional? Não, gente, não é opcional. Como o adjunto adverbial é longo, você tem que usar a vírgula. Então, não é opcional, é necessário, ok? Então, letra B está fora. Letra C, é incorreto? Não, é mais do que correto. Então, a letra C também está fora, ok? Letra D, é necessário? É necessário. Nós temos aqui, portanto, a letra A e a letra D. Agora vamos ler o complemento para saber qual é a alternativa que nós vamos marcar. É necessário porque desloca adjunto adverbial longo. Já te falei que é um adjunto adverbial longo. Se repara que não tem nenhum verbo ali para aquilo ser uma oração, ok? Então, portanto, gente, a alternativa correta é a letra A.
Muita gente pode ter se confundido e marcado a letra D, não é? Porque também fala do sentido adverbial. Mas o que acontece? Ele fala, gente, em oração adverbial. Gente, nesse trecho aqui, numa tarde chuvosa de verão escaldante, tem verbo? Não tem verbo. Então, ele não pode ser uma oração em nenhum momento. Então, portanto, tinha uma pegadinha aí, resposta certa, letra A. Lembrando, gente, que eu adaptei essa questão, coloquei um adjunto adverbial longo. Para a OCP, eles consideraram, nessa questão original que eu peguei para trabalhar, eles consideraram 3 palavras como adjunto adverbial longo. É uma banca que usou algum gramático que trabalhou com isso. Dá para dizer que é erro? Não, não dá para dizer que é erro, porque a gramática fala de longo ou curto. E aí, longo ou curto fica muito subjetivo, porque a gente não tem um número matemático. Ok? Porém, para 3 palavras, na minha concepção, seria opcional, tá? Mas, para alguns gramáticos também, né? Mas a OCP não trabalhou assim, trabalhou como necessário, tá? Só botei mais palavras aí para não complicar aí a vida de vocês. Mas se vocês trabalharem com a OCP, 3 palavras esse ano eles consideraram como longo. Vamos lá, vamos tentar a questão da FAO Unicentro 2026 aí, que já está na tela. Assinale a alternativa que apresente a justificativa adequada para o emprego da primeira vírgula no período. Inicialmente, ela foi utilizada como mordida e, com o tempo, também para o uso comercial. É uma questão que tem 3 vírgulas, ok? Isso vocês têm que ter muito cuidado para vocês não se confundirem. Tem vírgula aqui, tem vírgula aqui, tem vírgula aqui. Ele quer saber, gente, da primeira vírgula, ok? Então, vocês têm que trabalhar apenas o uso aqui dessa vírgulazinha aqui, tá? Então, as outras lá, você pode esquecer, porque nada tem a ver, tá? Então, aqui, ó, não vou trabalhar com essa vírgula aqui e nem trabalhar com essa vírgula aqui. Letra A, vamos fazer por alternativa. Letra A, isolar o adjunto adverbial. Lembra que eu falei de adjunto adverbial, gente? Eu tenho que tentar colocar ele lá no final para saber se dá check. Mas eu tenho que ver se a palavra em questão tem um sentido adverbial. Inicialmente, tem um sentido adverbial de tempo. Então, vamos tentar. Ela foi utilizada como mordida e, com o tempo, também para o uso comercial inicialmente. Olha, não está de ruim, né? Não. Então, pode ser. Vamos segurar essa daí. Letra B, separar o vocativo. Gente, o que é vocativo? Vocativo é chamamento. Inicialmente, vem cá. Não, eu não vou chamar o inicialmente. Então, a letra B não pode ser. Por enquanto, está deixando a A lá guardadinha. Separar os termos de uma enumeração. Gente, está listando alguma coisa? Não está. Não tem nada aí com a mesma função sintática, não tem nada aí de termos com a mesma importância. Não, gente, então também está fora. Isolar uma oração explicativa? Gente, não. Aqui não é uma oração explicativa. Aqui está adiantando o adjunto adverbial. Então, também não pode ser a letra D. A gente já fez o check com adjunto adverbial. Essa é a resposta correta, a letra A. Foi? Vamos para a última, questão número 5, questão da Banco-Best, também 2026, adaptada. Vamos lá. As vírgulas empregadas no texto. O que inclui polimerização, síntese química, destilação e catálise. Ele quer saber o uso das vírgulas, não é? Quantas vírgulas nós temos, gente? Ó, 1, 2, e a última, entre o último e o penúltimo a gente não coloca. Gente, ele está o quê? Ele está listando o que é incluído, né? Inclui o quê? A polimerização, a síntese química, e a destilação e a catálise. Então, essas vírgulas foram para separar o quê? Separar elementos de uma lista. E aí vocês percebem que polimerização tem a mesma importância de síntese química, a mesma importância de destilação e de catálise, ok? Então, por que foi usada? Foi para usar para isolar uma expressão com valor explicativo, como está a letra A? Não.
é para enumerar. Letra B, para deslocar um adjunto adverbial. Gente, tem alguma coisa ali com sentido adverbial? Não. Separar termos da oração com a mesma função sintática. Opa, lembra que enumeração, os termos eles têm a mesma função. A mesma função o quê? Sintática, a gente viu isso. Portanto, gabarito aqui, letra C. A gente só confere todas, porque, gente, nunca vai embora sem letras alternativas. Vai ter uma mais completa às vezes, acontece, tá? Letra D, separar termo que exerce função sintática de vocativo. Gente, não está chamando ninguém aqui. Não está clamando por ninguém. Está só apenas contando o que tem na lista. Portanto, sobra aí a alternativa C como gabarito, ok? Então, nosso gabarito, vou botar bem grandão aqui na tela para vocês lerem. Número 1, letra D. Número 2, letra C. Número 3, a letra A. Número 4, a letra A. Número 5, a letra C. Ok? Pessoal, mais uma vez, vou pedir para vocês, antes de ir embora, se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, que é muito importante. Lembrando que esse material, a gente está com mais ou menos aí, mais 20 páginas desse material em PDF para vocês, ok? E eu posso enviar para vocês por um preço simbólico de R$2. Se você não puder, vai printando aí, vai fazendo as suas anotações também, que é muito importante, tá certo? Não se esquece de assistir a primeira e a segunda parte, se ficou com dúvida. Se viu a terceira parte sem ver a primeira e a segunda, volta lá e tenta fazer. Os links estão no campo de descrição. E que mais? E é isso, né? Acho que é isso. Fique ligado aí, porque essa semana eu vou corrigir mais uma prova do Instituto Selecom, prova Cefet Rio de Janeiro para vocês. Então, fiquem atentos aí, eu vou corrigir essa semana ainda mais uma provinha para ajudar vocês. Ok? É isso. Antes de ir embora, mais uma vez, sem nunca esquecer, se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, @Prof. Eduardo Moura, quanto no Facebook. Ok? Eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a sua atenção, a sua paciência, a sua audiência. Eu te encontro no próximo conteúdo. Fique ligado. Até a próxima, galera!